de todos hoje aqui, não só hoje, mas em todas as atividades que o Centro Acadêmico está fazendo com os grupos de discussão da Casper. A gente está aqui hoje para discutir a temática LGBT e os nossos convidados são a Laerte, quadrinista e militante na causa LGBT+, e o André, jornalista e editor-chefe da Mix Brasil. O Vinícius, ele também é do Centro Acadêmico e ele está aqui como representante da frente LGBT+. A gente vai dar uns 15 minutos para cada um falar, depois abrimos para um apontamento final e para perguntas do público, tá bom? Vamos começar agora então com o André. Bom, boa noite. Eu escolhi aqui para esses 15 minutinhos para contar um pouquinho da minha experiência. Eu sou daquela turma que não fez jornalismo, faz jornalismo, mas não fez jornalismo. Na verdade, eu estudei economia, venho de uma família de jornalistas e tal, mas eu queria ser diplomata, então fui estudar economia. Por isso, a vida acabou me levando, por conta do trabalho no Mix Brasil, no Festival de Cinema, né, basicamente, acabou me levando ao jornalismo. Eu acho que tive uma experiência que vale a pena compartilhar. Eu comecei em 1994, na verdade, acho que a maioria de vocês aqui, boa parte não tinha nem nascido. Em 94 a gente fez por conta do festival que aconteceu em 93, o Festival de Cinema da Diversidade Sexual, a gente criou uma rede, não tinha nem internet ainda, era BBS, uma coisa que você conectava com um modem, você tinha que conectar. A gente fez uma rede de pessoas que tinham frequentado o festival no ano anterior. E essa rede, a gente começou aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, foram mais ou menos umas 1000 pessoas que frequentavam, 700 em São Paulo, umas 300 no Rio, e muita gente de fora, né, ligando interurbano e tal naquela época. E aí a coisa foi se desenvolvendo, a gente foi para a internet, o UOL estava começando, fui convidado, eu estava começando a escrever, fui escrever na Folha de São Paulo por conta disso, uma coluna GLS, uma coluna que tinha na revista da Folha, que era bastante lida e tal. E foi um espaço que foi interessante e deu para ter essa experiência pré-internet, hoje em dia isso é uma coisa muito comum, uma coisa quase que de guerrilha de você criar um veículo, né? Numa época onde você só tinha, sei lá, jornais, revistas, eram só grandes grupos que conseguiam, ou você tinha um fanzine, né, impresso ali, xerox, mimeografado e tal, ou então você, para trabalhar em empresas, tinha que trabalhar em grandes grupos. A gente teve essa oportunidade de criar um veículo direcionado, o primeiro direcionado ao público GLS, que é uma expressão que foi criada dentro do Mix Brasil, né, para falar com os pessoal. Foi uma experiência muito interessante, que a gente começou online, na verdade, essa foi a nossa experiência, foi começando online, né, do BBS, a gente foi para a internet em 95, e foi para ali, e a partir daí a gente foi passando para outros veículos. Né? A gente, em 2007, comecei a ter já comecei a ter, na verdade, em 2001, 2002, já uma rádio web dentro do UOL, um programa semanal, que tinha uma audiência bem grande também. Dessa experiência web, eu fui convidado para ir para a CBN, e hoje eu tenho um programa semanal lá, e é muito interessante a gente, né, ter essa experiência de uma coisa muito dependente, ir para um veículo grande, apesar de ter essa experiência na Folha, mas estar num veículo de jornalismo mais tradicional e abordar esse tema de uma maneira um pouco mais careta, digamos assim, né, falando de política, ainda que fala de cultura, de comportamento, mas de uma maneira mais tradicional. A gente foi criou a revista Júnior, primeiramente, que foi, né, que até hoje é distribuída nacionalmente, que teve um filhote, que foi a H Magazine, que era uma revista que a gente tentou segmentar. A Júnior é uma revista mais pobre, mais jovem, e a H é uma revista com um homem mais maduro, mais velho. A Júnior, ela não tem um compromisso, por exemplo, de trazer na capa homens gays, são meninos bonitos, modelos e tal. A H era uma revista, eu digo era, porque ela se tornou, né, no mercado editorial hoje em dia meio complicado, ela se tornou um caderno dentro da Júnior, para a gente conseguir sobreviver aí no mercado editorial impresso, que não é uma coisa muito simples hoje em dia. A gente foi, né, para a televisão, inicialmente tinha um programa na MTV, depois a gente foi com um programa no Canal Brasil, programa de curtas-metragens. Então foi muito interessante que a gente foi ocupando a partir de uma mídia que era nova, mas que surgiu porque era mais simples, era mais, né, hoje é fácil, acontece para todo mundo, mas na época ninguém tinha muito essa percepção de criar uma rede a partir da internet, e a gente foi migrando para as mídias mais tradicionais. E
E é engraçado que hoje, ainda que a gente continue com o portal lá e tal, e tem ainda, obviamente, um tesão grande de fazer internet, mas é engraçado que eu acho mais interessante hoje, pelo menos para mim, é mais gratificante a gente ocupar essas mídias mais tradicionais, né, a mídia impressa, a televisão, a rádio, ocupar essas mídias ficando uma bandeira gay, LGBT, GLS, como quer que se chame, está presente na banca até hoje, está presente no diário, está presente na TV, trazendo esse tipo de conteúdo. Então é uma experiência engraçada. Depois de tanto tempo, a gente hoje ser um grupo de comunicação independente, claro. A gente tem presença em outros veículos também, está lá na Flex FM, tem outros veículos que a gente participa, mas foi interessante criar uma rede de comunicação, coisa que é um pouco inédita até hoje no mundo, né? Você não tem grandes experiências, mesmo nos países maiores, nas maiores economias dos Estados Unidos, na Inglaterra, então você não tem muitas experiências de grupos presentes assim, em tantos meios, e enfim, e a gente hoje o que faz é tentar se segurar nessa crise toda de mídia que está acontecendo, né? Todo mundo estudante de jornalismo, é isso? Publicidade de propaganda, rádio TV. Rádio TV. Quem é jornalista sabe que a gente vive num mundo hoje onde essa profissão, né, a gente trabalha, vamos tocando, mas sem saber o que vai acontecer amanhã, porque a cada dia acontecem coisas novas e ninguém sabe onde a gente vai parar enquanto negócio. A gente sabe da importância da informação, e quanto mais importante a informação nesse sentido, quanto, principalmente para o grupo gay e LGBT, quanto isso foi importante para a gente se entender enquanto grupo, né, numa época onde, eu me lembro quando eu era adolescente, eu morava no Rio, eu tinha que sair lá do Leblon e até lá no centro da cidade para comprar uma revista gay, ali de sair, uma publicação meio trashzinha e tal, para poder ter algum tipo de informação escondido, né, para você conseguir ter algum tipo de informação não era muito simples. E eu acho que a gente conseguiu, foi o primeiro grupo certamente que entrou na rede de uma maneira mais definitiva, se encontrar, se fortalecer dessa maneira, e a gente usa isso hoje de uma maneira mais difusa, não só através de um ou dois veículos, mas a gente tem como é importante ainda hoje, quando a gente se confronta com essa onda meio conservadora, fundamentalista, que felizmente está começando a ser derrotado. Eu vejo isso, né, nas últimas semanas, meses, um refluxo aí dessa onda conservadora. A gente está conseguindo botar esse povo para trás um pouco, mas muito em função da gente estar presente e organizado dentro das mídias todas, não só das mídias sociais, das mídias sociais, a gente está com essa presença forte em outros veículos também. Certo? Pontos de partida para a gente criar mais do que vocês têm aqui a perguntar. Eu acho que a experiência da CBN é uma das que eu tenho mais carinho, na verdade, né? A gente ter conquistado um espaço num veículo tão tradicional. Obviamente, quando você fala, né, gay, estou dizendo aqui que é careta, mas a gente, dentro da CBN, tem um programa que tem muito humor, obviamente, quando você fala com o público gay, não tem por que fazer uma coisa careta, né? Mesmo você estando num veículo mais tradicional, é legal você poder, né, marcar uma posição de que a gente mas, né, tem essa coisa, usar o estereótipo a nosso favor também. A gente mais bem-humorado mesmo, né, mas né, dá para lidar com essa questão de uma maneira um pouco mais tranquila, não precisa ser a terra e fogo, tudo. Eu acho que isso faz parte da própria identidade gay, né? É o começo. É muito chato acender a luz da plateia. Eu fico ofuscado, eu não consigo ver senão sombras. E aí eu tenho que ficar assim. Se for medida de economia, beleza. Ajuda, sabor. A gente estava ali no camarim conversando
fazendo uma pré-conversa, e eu gosto muito dessas pré-conversas porque normalmente eu não trago nada assim, muito organizado para falar. E vieram dois tópicozinhos, né, que relacionam o tema LGBT, população LGBT, à mídia, que são Um Beijo Gay, uma novela, e uma reportagem que saiu na Folha sobre os ataques homofóbicos, as agressões que estão acontecendo crescentemente. Eu partilho com o André a ideia de que sim, está havendo historicamente estamos obrigando esse tipo de atitude a se retrair, mas não está havendo exatamente uma queda dos números de ataque. Também há motivos para preocupação. O fato é que a matéria da Folha, a pretexto de ouvir a população envolvida e fazer um relatório de regrinhas para a sua segurança, assim, simplesmente acabaram aconselhando as pessoas a não dar pinta, a não ser tão gay, não provocar o agressor. Esse agressor, na verdade, não precisa de provocação nenhuma. Enfim, eu estava querendo, com esses dois tópicozinhos, eu estava querendo refletir um pouco sobre a população LGBT, que somos todos nós, mesmo que não sejamos nem LGBT, nem quê. Nós estamos falando de direitos civis, direitos que devem existir a todo mundo, seja qual for a orientação que a pessoa tenha. As pessoas têm que ter liberdade, direito e tranquilidade para poder gozar desses direitos na sociedade sem ser espancada, discriminada, humilhada em instituições como delegacias ou coisas assim. Então a gente não está lutando por direitos para uma parcela, a gente está lutando por direitos universais. A gente está lutando por uma coisa que não está muito longe de ser privilégio, está a quilômetros longe de ser privilégio, é o contrário de privilégio. Nós estamos lutando para que um direito seja extensivo a todo mundo, a toda a população. Inclusive o Bolsonaro, inclusive essa corda. Eu quero que os filhos deles se sintam livres para exercer o desejo da forma que melhor lhe parecer. O fato é que, com essas reflexões, eu fiquei pensando como meios de comunicação poderosos e muito influentes fazem da população LGBT, da experiência e da vivência LGBT, um tema das suas matérias e da sua cobertura, portanto, prestando um serviço, coisa assim, mas ao mesmo tempo direcionam também para dentro de uma ótica, para dentro de um modo de ver as coisas, a pretexto de estimular as pessoas a comportamentos seguros ou prudentes. O que a Folha fez, o que essa matéria da Folha fez, evidentemente, foi o jogo da repressão, não? O jogo da agressão. Fica na sua, tudo. É aquele negócio para mim tudo bem ser gay, desde que não me incomode, desde que não seja gay na frente dos meus filhos, tudo bem ser travesti, quer se vestir de mulher, beleza, só que você não vai usar o banheiro feminino porque você está se sentindo mulher, tem regras, sabe? Isso me leva a uma outra experiência, nesse caso pessoal, que é a minha. Eu comecei a me travestir, a frequentar e a fazer essa passagem, vamos dizer assim, já como figura conhecida. Eu era uma cartunista conhecida, eu era um cartunista conhecido e comecei a aparecer de uma forma inusitada. O fato de estar já dentro da mídia, de ser eu mesmo um personagem dessa mídia, de alguma forma me proveu de um habeas corpus,
de um salvo-conduto para circular por aí. Até que houve o episódio do banheiro. Quer dizer, tudo tem esses limites, assim. A mídia é capaz de tornar as coisas kosher, é capaz de tornar as coisas mais ou menos intocáveis, desde que não seja atingido o nervo do preconceito, o nervo, como se chama? A carne viva desse processo de discriminação, desse ódio, né? Posso fazer um comentário nessa questão de que eu não esqueça? Posso falar da questão dessa matéria da Folha? Bom, foi uma coisa que eu acho que não sei se as pessoas aqui, vocês viram, na revista Folha publicou essa coisa que a gente teve uma discussão lá na redação, porque veio um estagiário, veio dizer assim, nossa, olha que absurdo, né, essas bichas, olha que discurso conservador, né, dizendo para você não dar pinta, não dar de mão dada e coisa e tal. A gente não pode esquecer uma coisa que é o seguinte, tudo sempre é edição, né? Sempre um repórter vai para a rua para buscar o que está já acertado, que é a pauta. Então, ele já saiu da redação para buscar essa informação. É óbvio que você escolhe as pessoas que você... Então, assim, dizer que assim, os gays dizem que é para não dar pinta, isso é a Folha dizendo que é para não dar pinta. Né? Não existe, acho que não existe esse movimento. Pelo contrário, o que eu sinto hoje é muito mais, principalmente, né, o pessoal, nem acho que só todo mundo mais jovem, não, acho que é todo mundo, acho que é muito pelo contrário, as pessoas dando a mão mais, muito mais, né, se beijando na rua, sem medo. E aí você tem um veículo como a Folha de São Paulo, onde eu já trabalhei, que tem uma relação completamente esquizofrênica com a causa LGBT, né? Porque eu sei exatamente como funciona lá dentro. Eles acham, sei lá, deve ter tido muita notícia por causa da coisa homofóbica na Rússia, então a Folha está simpatizante demais. Então vamos fazer agora, recrudesce, na semana seguinte a gente tem que parecer mais careta, porque senão... Então é uma coisa meio esquisita, porque a gente tem que sempre ter em mente que o jornalismo ele usa de personagens, então vamos à rua para ver o que os gays estão achando sobre essa questão da violência. Não é o que a Folha acha dessa questão da violência. Né? Isso é muito importante a gente ter sempre em mente isso. Eu fiquei muito chocado, na verdade, quando a Folha resolveu fazer essa matéria, dizendo que os gays recomendam que não se dê pinta. Né? Isso é uma defesa da edição da matéria. Eles se defendem assim, não são eles que estão dizendo. Você escolhe quem você vai entrevistar. Isso me leva a uma outra reflexãozinha também sobre as mídias. Eu, de certa forma, também experimentei enquanto tema de algumas matérias sobre cross-dressing, travestilidade, coisas assim. É que as mídias falam para um público que elas supõem imutável. Então elas traduzem um mundo de experiências e traduzem todo o mundo nos termos desse leitor fictício imaginário que é o leitor padrão deles. Então o quê? Sei lá, tem muita matéria, por exemplo, de programas de televisão onde eu fui, ou que abordavam o assunto, cuja linha, no fundo, era essa. Minha senhora que está aí assistindo o programa, não se preocupe se seu marido ficar experimentando seus sutiãs, coisas assim. Tudo bem, ele é normal. Então, esse tipo de coisa faz pensar numa mídia, né, em órgãos de imprensa que não são formadores e não estão nem sequer pensando numa sociedade que se transforma. É uma mídia conservadora, a ideia é conservar. Vejam a revista Veja, por exemplo, que traduz todas as experiências do mundo nos termos da caretice e do reacionarismo desse leitor hipotético dela, né? Você estava falando desse público limitado. Eu queria, estudando um pouco sobre a mídia LGBT de forma geral, não só as publicações de revista, mas o cinema LGBT,
o público aparecendo nas rádios e aparecendo nas ruas e dando a cara para bater. Queria perguntar para o André, nesses todos os anos de carreira trabalhando com cinema, com festival, o que mudou no público LGBT? O que o gay esperava há 20 anos e o que o gay espera hoje da mídia de modo geral, do cinema, da televisão, do rádio, das publicações da Júlia? Então, a primeira coisa que a gente vê é que não existe isso, não existe o gay, né? Essa é a primeira questão. Né? A gente, quando criou uma segunda revista, criou já entendendo isso, assim, que as pessoas que faziam uma revista pop, mais jovem, que tinha muita gente reclamando, olha, eu não concordo com nada disso, eu quero ver outro tipo de coisa. Isso não me retrata, a gente cria uma outra publicação, que agora estão as duas juntas. Então, acho que a primeira coisa é esse engano, né? Você tem milhões de tipos de gays, você tem milhões de tipos de lésbicas, né? Então é muito diferente. Eu acho que quando você fala de produção, né, que a gente começou com o Festival de Cinema lá atrás, o que acontece assim, sem dúvida alguma, 20 anos atrás, a gente falava, os temas que eram abordados eram basicamente sair do armário, dificuldade de se assumir e tal. E hoje você vê o Festival de Berlim, que está acontecendo essa semana, os dois filmes brasileiros que estavam lá representando o nosso país, eram dois filmes que falam sobre questões da homossexualidade. Né? Então você tem Hoje Não Quero Contar Sozinho, que é a história de um adolescente cego que se apaixona pelo colega de classe, e o filme lá do Carinha Inútil, do Wagner Moura, já um tema mais, né, salva-vidas, que vai se envolver um alemão, vai para a Alemanha, coisa e tal. É muito interessante você ver isso. Isso não necessariamente significa que você, né, tem um público muito grande, vai ter um público muito grande para assistir depois nas salas de cinema. Mas a verdade é que provavelmente as duas coisas mais interessantes foram produzidas nesse momento, que é o Festival de Berlim, que é né, os dois festivais principais do mundo, enxergou na nossa produção nesse momento, eram dois filmes de temática, ainda que os diretores não gostem de criticar isso, mas dois filmes de temática gay. Então você tem uma produção brasileira bastante interessante e crescente sobre esse tema. Agora, eu acho que a gente viveu uma experiência muito interessante, quase redentora, que foi essa história do beijo do Félix e do Nico, que a gente acabou criando aqui no Brasil, né, uma coisa que foi um processo que aconteceu naturalmente no mundo inteiro, né, essa coisa do beijo e tal, do beijo gay, aconteceu no mundo inteiro, nas novelas e tal, no mundo afora. Aqui a coisa criou um tamanho, todo mundo esperando se vai ter ou se não vai ter, se vai ter ou se não vai ter, que ele acabou acontecendo de surpresa no capítulo final da novela, acabou sendo um desfecho de tudo ali, e que foi, né, não sei, pelo menos ali na Vila Madalena, parecia a final da Copa do Mundo, as pessoas né, torcendo que foi uma surpresa positiva, e parece que foi um alívio para todo mundo, né? Não teve reações muito contrárias, né, dos conservadores e coisa e tal. Era isso no final das contas. Nós achamos que o dia que tivesse um beijo pela televisão, a sociedade ia se desmantelar no dia seguinte. Não é isso que acontece. Então, eu acho que esses tabus vão cair, porque as pessoas vão vendo que não. Né? Quando você tem a somatória, você vê que as coisas estão efetivamente em 20 anos, às vezes a gente tem uma preguiça de que aqui as coisas não acontecem, demoram para acontecer. O Brasil é um país lento, um país virginiano, né? Aqui é muito cri-cri, mas no final das contas as coisas vão avançando. A gente deu duas notícias essa semana muito interessantes também. Tem uma enquete no site da Câmara dos Deputados que estão para votar um novo Estatuto da Família, define o que é família. Então o Estatuto que está sendo proposto define que família é a partir de uma união entre um homem e uma mulher, né? Isso seria, a gente a essa altura de campeonato está reforçando isso no mundo inteiro, está se ampliando a noção de família, né? Então, aqui tem a onda conservadora e coisa e tal. E é muito engraçado que quase 70%, quase 70% das pessoas estão votando achando que não, que a noção de família não se restringe a um homem ou uma mulher. Eu fui ver ontem, 60 e tantos por cento. Né? Então, assim, eu acho que tem essa questão, às vezes, a gente é menos, né, acho que a gente vai passando por essa cultura gente brasileira, a gente primeiro se achava um país muito liberal, tocar carnaval, todo mundo faz tudo, coisa e tal, depois, né, a gente aí se descobre como um país super conservador, começa a olhar para o mundo e ver que todo mundo realmente é mais avançado que a gente começa, não, nós somos um país super conservador, na verdade, nada. Eu acho que a gente também não pode se repousar sobre essa imagem de país conservador, porque eu acho que não é muito assim. A gente
vive numa bolha, certamente, aqui na Paulista e tal, a gente vive numa bolha, mas essa bolha, ela tem a verdade é que ela tem se expandido nos últimos anos, né? Essa bolha de liberdade, de pessoas que tentam viver mais tranquilamente, ela vai se expandindo, né? Eu vou fazer o Mix Brasil no Acre e em Rio Branco tem uma comunidade gay super ativa. As pessoas são, não só a comunidade gay, mas as pessoas que não são gays são tranquilas com o fato de terem gays circulando na rua, está tendo um evento gay que sai no jornal principal da cidade, as pessoas discutem isso. Então a gente fica aqui achando que é só aqui nos Jardins, é só aqui nessa região, e não é. Então acho que a gente tem que refazer um pouquinho. A eleição de 2010 foi talvez a coisa mais nociva que aconteceu aqui, foi aquele debate lá da Dilma com o Serra, né, que vocês devem lembrar, né, que ficaram disputando quem que era mais conservador dos dois. Foi muito nocivo para se achar que assim, para você ser político você tem que agradar aos conservadores. E eu acho que a gente tem que rever um pouco isso, assim. Eu acho que não é bem assim. As pessoas estão dispostas a ver, né? Tudo bem, tem um lado careta, desde que seja uma historinha de amor, da redenção do gay, que o outro que é bonzinho, mas as pessoas estão, sim, elas podem ver um beijo gay na TV, que ninguém vai desmaiar, ninguém vai trocar de canal, estão dispostos a achar que isso faz parte da evolução das coisas. Pode ser que as pessoas estejam abertas para que a noção de família não seja mais só a partir de um homem e uma mulher. Pode ser duas mulheres, pode ser dois homens, pode ser uma mulher solteira, pode ser um homem solteiro, né, tendo filho. Acho que a gente tem que se entender como um pouquinho menos careta do que fazem a gente acreditar que a gente é. Você está ali completamente, ainda voltando sobre o vídeo, a gente está com a hashtag nas redes sociais, né? Está todo mundo comentando a discussão também, Saiaço na Caspa, e aqui estão falando, pedindo para comentar sobre o beijo gay, e como você já falou, eu queria passar a palavra para o Web sobre o assunto do beijo gay na Globo e tal. Eu não tenho muito a acrescentar. Primeiro que eu não vi a novela. Nem o beijo gay, nem o resto, nem antes. Havia também uma polêmica sobre a questão do caráter, a dramaturgia televisiva estaria tão, a interpretação era essa, está tão à vontade com o personagem gay que inclusive faz dele um personagem negativo, vilão e tal. Beleza, eu francamente não acompanhei isso, mas eu reconheço esses argumentos e acho que é interessante. No Brasil, a novela tem um peso muito forte por conta de refletir como uma forma de cultura, como uma forma de elaboração cultural, vários discursos da sociedade. Assim. Então é inegável que isso tem força, né? tem uma importância. Eu reconheço isso, mas pessoalmente não cheguei assim a me emocionar.